Boa noite a todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2019 e vamos dar continuidade à nossa dinâmica. Essa semana estamos tratando o direito das obrigações, né? O livro que inaugura a parte especial do Código Civil. Então, ontem nós tratamos da transmissão das obrigações, seção de crédito. Hoje vamos continuar com a assunção de dívida, né? Que é a outra face da mesma moeda. Então, vamos lá. De um lado, nós temos a cessão do crédito, do outro lado, teremos a assunção da dívida. Então, os senhores nós já vencemos, né? Fizemos essas perguntas, mas vamos passando agora por elas. O que está acontecendo aí? Assunção da dívida. Então, nós temos que assunção da dívida. Nós temos o credor, nós temos o devedor. Neste caso, o devedor será o cedente. Nós temos aquela pessoa que assume a dívida. Posso considerá-lo como sendo assuntor? Bem, não sei se é muito adequado dizer cedente. Pessoa que cede a dívida. Mas não tem problema. A assunção de dívida sim, é a pessoa que... É porque nem sempre ela concorda ou ela participa. Eu vou considerar só como devedor, tá bom? Só como devedor. Nem sempre ela participa. Aqui nós vamos ter duas hipóteses, né? A primeira hipótese nós chamamos de expromissão. Expromissão. Não, essa palavra é bem difícil. Na verdade é com 2 S. Expromissão. O que seria a assunção da dívida por expromissão? Aqui é o terceiro, né? É o assuntor, ele é o terceiro. Nessa hipótese, nós temos o contrato entre credor e terceiro. A expromissão é o acordo entre o credor e o terceiro. Independe da manifestação do devedor. Acordo credor e terceiro sem participação do devedor. Correto? O terceiro passa a ser o novo devedor. É a expromissão. E a segunda figura é a delegação. A delegação é quando o devedor assente, consente. Ou seja, há o assentimento do devedor. E aí a gente vai considerar o devedor originário, o devedor primário, o devedor delegante, devedor delegante.
Deste lado nós temos o devedor delegatário, né? Devedor delegante. Então vamos lá. É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava, né? Então, o fato de haver essa transferência, essa assunção da dívida, ela pode ser, não implica necessariamente, mas a regra geral é essa, a liberação do devedor. Pode ser feita a assunção da dívida com liberação do devedor primitivo, devedor originário, devedor primitivo, como também pode haver a transferência, mas esse devedor originário ele continua responsável pelo adimplemento da obrigação, correto? Ele continua responsável pelo adimplemento da obrigação, né? Então, essa forma ela pode ser liberatória, como pode ser não liberatória, o que é conhecido como cumulativa. As formas liberatórias são do 299 ao 303. A cumulativa ela é trazida no enunciado 16, que é tratado aqui, na primeira jornada do direito civil. Enunciado 16. Os senhores estão na primeira jornada do direito civil. O artigo 299 do Código Civil, que diz que é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, não exclui a possibilidade da assunção cumulativa da dívida, quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito, com a concordância do credor. Então, cumulativa, ela é não liberatória. Não liberatória. Não liberatória. E aí, os senhores poderiam me perguntar, mas isso seria fiança? É diferente. Porque a fiança, a responsabilidade decorre de dívida alheia. Nesse caso, a responsabilidade é por dívida própria. Fiança, responsabilidade por dívida alheia. Salvo assentimento expresso, parágrafo único do 299. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recuso. Qualquer das partes. Qual partes? Devedor, terceiro, assuntor. Obviamente não é o credor, qualquer das partes. Então, o devedor pode assinalar prazo para que o credor se manifeste. O assuntor pode assinalar também prazo para que ele se manifeste. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, a não ser que o devedor primitivo disponha ou declare de forma diversa, havendo essa transferência, né, essa transmissão,
As garantias dadas por este devedor, garantias especiais, têm-se por extintas. Têm-se por extintas. Então, por exemplo, se ele tiver apresentado, por exemplo, para garantir o adimplemento daquela obrigação, um penhor, ou uma anticrese, ou uma hipoteca. Outros direitos reais de garantia, né? Nesse caso, havendo essa transmissão, a não ser que ele se manifeste e que ele concorde em que elas permaneçam, considerar-se-á como extintas essas garantias. E aí, nesse diapasão, nós temos o artigo 352 da quarta jornada de direito civil. Salvo expressa concordância as garantias dos terceiros. Por quê? Porque o adimplemento dessa obrigação, ela pode ter sido, ou melhor, a garantia do adimplemento dessa obrigação pode ter sido ofertada pelo próprio devedor, ao credor, como é o caso de uma hipoteca, ou pode ter sido ofertada por terceiros. Por exemplo, um fiador, correto? As garantias dos terceiros, a não ser que estes terceiros também se manifestem, se extinguem com a assunção da dívida. É isso que diz o enunciado 352. Da mesma forma que nós temos que ter, é imprescindível haver a manifestação do devedor para que aquelas garantias especiais permaneçam, também no mesmo sentido, na mesma orientação, deverá haver a manifestação daqueles terceiros que se apresentaram, por exemplo, como fiadores. As garantias prestadas por terceiros se extinguem com a assunção da dívida, a não ser que haja expressa concordância. Correto? Então, esse 300 nós vamos ler sempre em paralelo ao 352. Né? O 422 diz especificamente, o enunciado 422 da qual jornada? Da quinta jornada de direito civil, diz que essas garantias especiais são quaisquer tipos de garantias reais ou fidejussórias que tenham sido prestadas pelos ou devedores ou terceiros. 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, então vamos imaginar que essa hipótese, porque de fato isso é a transmissão da dívida, do débito, do dever, mas isso pode vir a ser anulado. Se anula, restaura-se o débito com todas as garantias, salvas prestadas por terceiros, exceto se este terceiro conhecia o vício que inquinava a obrigação. Então vamos imaginar o seguinte: houve a transmissão do devedor para o assuntor, para o terceiro. Em momento posterior, aquela transmissão tem-se por anulada. Regra geral, as garantias ofertadas, prestadas, oferecidas, né, pelos terceiros, não se restauram, a não ser que aquele terceiro de má-fé, sabedor do vício que inquinava aquela transmissão, sabedor do vício que inquinava aquela transmissão. Por quê? Porque quando se tem anulado aquela transmissão, se exclui aquele terceiro, correto? Então não se pode prestigiar aí a má-fé desse terceiro, razão pela qual o código é claro, explícito, expresso. Se ele de má-fé sabia que aquela transmissão seria anulada, correto? Aí vai se restaurar o dever dele também, a garantia dele.
a garantia prestada pelo terceiro. Então é isso que fala o 301, muito simples. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competem ao devedor primitivo. O assuntor ele não pode dizer o seguinte: olha, credor, o devedor te devia R$ 400, mas você devia a ele R$ 200. Então, eu vou pagar para você agora R$ 200. Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Essa situação que eu acabei de mencionar é a situação de uma exceção pessoal, mas que só pode ser oposta pelo devedor originário, devedor delegante, devedor primitivo, ao credor, não pelo assuntor, pelo terceiro. O adquirente do imóvel hipotecado, nós já vimos isso lá na remissão, a remissão do imóvel hipotecado, pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Vocês se lembram que quando nós vamos tratar dessas hipóteses de remissão com C cedilha, de remissão, de resgate da hipoteca, nós vamos ter o negócio jurídico do adquirente, do alienante, sempre os 3 pontos, né? Nós temos o credor hipotecário, nós temos aquela pessoa que é o devedor, que é o alienante, e nós temos o terceiro, que é o adquirente. Os senhores têm que ter muito em mente essas figuras, correto? Então, quando esse adquirente ele adquire esse imóvel, os senhores vão dissociar do pagamento. Porque essas hipóteses, todas elas só fazem sentido se você promove, hipoteticamente, teoricamente, a dissociação do negócio jurídico do pagamento. Correto? O devedor, o adquirente, ele pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. E, se o credor notificado não impugna em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Então, vamos imaginar que esse assuntor, ele também, né, na verdade, ele seja uma pessoa que adquiriu o imóvel hipotecado, e se ele adquiriu aquele imóvel hipotecado, concomitantemente, ele adquiriu uma dívida, um determinado financiamento. Então, ele adquiriu o imóvel hipotecado e com ele aquele financiamento. Ou melhor, o financiamento, provavelmente não, essa hipótese é a hipótese da pessoa que vende uma casa financiada, casa essa que é apresentada como garantia hipotecária para o próprio financiamento, correto? Hoje em dia nós usamos mais a alienação fiduciária, né? Porque a alienação fiduciária ela transmite, de fato, o bem para o credor. A alienação fiduciária ela é uma evolução da garantia hipotecária. Na garantia hipotecária, nessa hipótese, o bem continua com o devedor. Na alienação fiduciária, há, de fato, a transmissão do imóvel para o credor, de forma que lá no RI, por exemplo, a gente promove o registro da alienação fiduciária. Quando se paga o financiamento, nós averbamos o cancelamento daquela alienação fiduciária. E se não paga, nós averbamos a consolidação da propriedade. Porque, afinal de contas, essa propriedade ela é resolúvel, né? Correto? Então, se aquele que adquiriu o imóvel hipotecado tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, pode, e se ele notificado não impugnar em 30 dias, entender-se-á dado assentimento. Agora vou tirar uma foto aqui para os senhores, e vamos agora passar para o adimplemento. Os senhores receberam agora há pouco um arquivo
que contempla todos os exercícios que são apresentados no nosso curso prático online de sucessões. É um curso que trata tanto de partilha, melhor dizendo, meação e divisão de herança. Não é só um curso de sucessões, não é apenas isso, mas ele trata também da meação. É um curso de partilha, no sentido mais amplo da palavra. Então vamos agora abrir o nosso arquivo. Então aquele arquivo, por que eu estou falando isso? Porque eu reescrevi aquele arquivo de uma forma mais gráfica, ao meu ver. É melhor nós seguirmos aquelas planilhas que termos um cabeçalho extenso, cansativo, maçante. Foi com aquela planilha, Elisa, se você vier hoje às 9 horas para a nossa aula, o João também é nosso convidado, você vai observar o seguinte, que eu vou passar todos os exercícios com todos os elementos, mas os elementos eles se organizam de uma forma melhor, visualmente falando. Então fica mais simples. Vamos tratar agora do adimplemento e extinção das obrigações. Então, João, você que já fez o curso, você vai imprimir este arquivo. Então, toda vez que você for assistir aquelas gravações, ao invés de você seguir pelo arquivo Word, você vai seguir pelo Excel, por aquelas planilhas. Vou abrir aqui o arquivo das obrigações. Vamos aí para... Vou voltar no 299, porque, afinal de contas, quero ouvir dos senhores as respostas. É a pergunta 113? Deixa eu compartilhar aqui com você. Sim, 113. Obrigada. Elisa, já que você está ansiosa pela participação, né? Como se caracteriza a assunção da dívida? A assunção da dívida se caracteriza por aparecer um terceiro que será um novo devedor e vai assumir a dívida como se própria fosse, com ou sem o consentimento do credor. Perfeito. Não, do devedor primitivo. Exato. Como chama a hipótese em que ele não se manifesta? A hipótese em que ocorre a assunção da dívida e o devedor não se manifesta é a expromissão. Expromissão, que é com 2 S's, né? Sim. X e 2 S's. E qual é a hipótese em que ele se manifesta, ele assente? É a delegação. É a delegação. Então é isso, a assunção da dívida, né, a hipótese, né, quando se faculta, né, ocorre quando se faculta ao terceiro assumir uma obrigação, né, do devedor com o consentimento deste ou sem o consentimento deste, expromissão, e nessas hipóteses tratadas ficam exonerados o devedor, ou melhor, fica exonerado o devedor, mas porque ela é liberatória, as hipóteses tratadas no Código Civil são hipóteses liberatórias. Não obstante as hipóteses liberatórias, é possível as hipóteses cumulativas,
assunção cumulativa, ô João? Sim, é possível. E o que é a essência dessa não cumulativa? O que quer dizer isso? Que a responsabilidade pela dívida é própria, né? Continua a ser do devedor original, correto? Uhum. Continua a ser do devedor original. E por que, quando eu tenho essa hipótese cumulativa, eu não tenho fiança? Aí você vai me responder desta forma que você disse. Por que, João? Na fiança, a responsabilidade decorre de dívida alheia, E nessa hipótese, dívida a própria. dívida é própria, né? A dívida é própria. Nós temos o parágrafo único, Elisa. Qual das partes, o que as partes, qual das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida? E como se interpreta o silêncio do credor? Qualquer das partes pode assinar prazo para que o devedor, o credor, desculpe, consinta na assunção da dívida, interpretando-se o silêncio do credor como recusa. Ótimo. João, como serão consideradas a partir da assunção da dívida as garantias especiais dadas pelo devedor primitivo ao credor? Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas. Exato. E e qual é a interpretação dada na hipótese de garantias por terceiros? Garantias dadas por terceiros? Isso. Deixa eu ver. É o enunciado 352 da quarta jornada de direito civil, João. Eu anotei só o número do enunciado, mas não coloquei o João, significado. onde houver, já escutou, já ouviu aquele brocardo? Onde houver a mesma situação fática, estou fazendo algumas adaptações. Aplicar-se-á, ou melhor, onde houver situações fáticas análogas, aplicar-se-á o mesmo direito. Não é isso? Uhum. Correto? Salvo expressa concordância dos terceiros, ou seja, as garantias pelos terceiros que forem prestadas também se extinguem com a assunção da dívida, a não ser que estes terceiros se manifestem pela manutenção dessa garantia, correto? Uhum. Elisa, o que a lei dispõe na hipótese de a substituição do devedor vir a ser anulada? Vir a ser anulada. Se a substituição for anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias. Inclusive as de terceiros? Não, salvo as garantias de terceiros, Ok, exceto... João, exceto as garantias prestadas por terceiros. Ô João, em que hipótese restaurar-se-á as garantias prestadas por terceiros quando for anulada a assunção da dívida do devedor primitivo para o assuntor? Se o terceiro conhecia do vício que inclinava a obrigação. Sim, então sim. É quando ele conhecia o vício que inclinava a obrigação. O que a lei veda, vou fazer essa pergunta de uma maneira diferente. O que a lei veda, Elisa, ao novo credor, ao novo devedor, opor ao credor da obrigação? O que a lei As veda? garantias pessoais que competiam ao devedor primitivo. Vamos dizer de uma forma melhor, as exceções pessoais. Desculpe, as exceções pessoais. Um exemplo dessa, por exemplo, você citou o exemplo que eu mencionei para vocês. Qual é o exemplo? Uma compensação? Exatamente, perfeito. Ô João, o que pode fazer o adquirente do imóvel? O que a lei autoriza ao adquirente do imóvel hipotecado? Tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Elisa, e se esse credor
que é o credor hipotecário, notificado pelo adquirente daquele imóvel, adquirente e assuntor do financiamento, e, portanto, agora ficará a cargo deste terceiro o pagamento do crédito garantido. O que esse credor, o que se entenderá a respeito deste credor se ele for notificado e se ele não se manifesta, não impugna em 30 dias? Entender-se-á que esse credor deu assentimento para a assunção da dívida por terceiro. Perfeito. Vamos agora continuar aqui com o adimplemento e a extinção das obrigações e vamos partir aqui para aquelas pessoas, né, a quem se deve pagar, ou pagamento, né? De quem deve pagar? De quem deve pagar? Quem paga? Quem paga, o nome dessa figura é o solvens. Solvens ou solvens, como queira. Vamos lá fazer as perguntas. Por quê? João, quem pode pagar a dívida e de quais meios poderá se utilizar? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, esses interessados, quem seriam os interessados? Os credores, né? Os interessados, por exemplo, são os herdeiros, são os fiadores. Estes são os interessados, aquela pessoa que tem interesse jurídico na extinção da obrigação. O avalista. Quem pode pagar? Essas pessoas podem pagar. E os meios conducentes à exoneração a que se refere esse artigo é a consignação tanto judicial quanto extrajudicial. Usando, se o credor se opuser, usando estes interessados juridicamente dos meios conducentes à exoneração do devedor. E qual que seria um terceiro não interessado juridicamente? O pai que paga a dívida do filho. Ele não é terceiro juridicamente interessado. Ele é terceiro não juridicamente interessado. Ele é um terceiro moralmente, ético, afetivamente interessado. A gente sempre acha, né? Mas o pai não é juridicamente interessado, não. O interessado é o herdeiro, o fiador, o avalista. Professor, mas aí é só se o sim, só se não for menor, né? Claro. É. Só se não for aí aquelas hipóteses, né? O terceiro não interessado, Elisa, ele pode pagar a dívida? Pode. Sim, qualquer igual. interessado, né? Exato. E ele pode recorrer dos meios conducentes à exoneração? Eu não sei, professor. Eu acho que ele não pode recorrer. Sim, pode recorrer também. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor. E quando ele não terá esse direito? João, tá. Se houver oposição deste, correto? Continuamos. João, qual direito assiste ao terceiro não interessado que paga a dívida em seu nome próprio? Se subroga nos direitos do credor? Ele tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Então, ele pode pagar, né? Mas ele não vai se subrogar nos direitos, né? Ok. Ele tem direito a reembolsar-se, mas não se subroga nos direitos do credor. Quando o terceiro não interessado que paga a dívida antes de vencida em seu próprio nome, em qual momento, terá direito ao reembolso? Só no vencimento. Só no vencimento. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, obriga o devedor a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para elidir a ação? Não obriga.
Não obrigue. Qual é essa hipótese, por exemplo, que esse devedor poderia iridir? Por exemplo, uma dívida prescrita. Perfeito, uma dívida prescrita. Elisa, quanto tempo, quando feito por qual pessoa terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade? Quando feito por aquele que possa alienar o objeto. O pagamento ele pode ser feito pela entrega de uma propriedade. Vocês já ouviram a figura? Venda a non domino. Já ouviram essa expressão, venda a non domino? Isso, venda a non domino, significa que é uma venda efetuada por uma pessoa que não é dona. Se, para o adimplemento da obrigação, for possível a entrega daquela propriedade, daquela coisa, transmissão da propriedade, só se poderá ocorrer a extinção, ou melhor dizendo, entre aspas, o pagamento, se aquela pessoa que entregou a coisa era proprietário, poderia alienar o objeto. Correto? Só nessa situação. É possível reclamar do credor que de boa fé recebeu a coisa fungível e consumiu a coisa fungível? Não. Bom, Não, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-lo. exato. Exatamente. Então, se daqueles a quem se deve pagar. Daqueles a quem se deve pagar. Essa figura é o accipiens. Então, nós temos os solvens. Solvens. Quem paga. E o accipiens. A quem se deve pagar. A quem se deve pagar. Os solvens e o accipiens. A quem o pagamento deve ser feito, Elisa? O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Ok. E se o pagamento for feito a outra pessoa que não o credor, como ele poderá valer? Elisa, me responda. Ele poderá valer somente depois que for ratificado e também que reverter em proveito do credor. Ou tanto quanto reverter em seu proveito. João, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido? Sim, ainda aprovado depois que não era credor. Sim, ainda provado depois que não era credor. Nós temos aqui um exemplo trazido pelo professor Silvio Venosa, que é tratado aqui pela professora Mônica Queiroz. O exemplo mais marcante é o caso do credor aparente. Contudo, muitas situações podem ocorrer. Suponhamos o caso de alguém que, ao chegar a um estabelecimento comercial, paga a um assaltante que, naquele momento, se instalou no guichê de recebimentos. Uma situação estranha, absurda. Ou a situação de um administrador de negócio que não tenha poderes para receber, mas aparece aos olhos de todos como um efetivo gerente. Então, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido. Correto? Não obstante, o direito do verdadeiro credor é salvaguardado, de voltar-se contra aquele que se portou contra o credor putativo. O nome dessa ação é ação de repetição de indébito. Axio in rem verso. Axio in rem verso. Ok. É válido o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar? Não, não é válido. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar. Em qual hipótese, Elisa? Na hipótese que o devedor não prove que beneficiou esse credor incapaz. Exatamente. Então,
Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não prova que, em benefício deste incapaz, efetivamente reverteu. É válido o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu o pagamento? Sim, nesse caso vale o pagamento. Então, aí, nesse caso, vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o credor prova, se se prova o credor, que, em benefício deste, se reverteu, correto? Elisa, como a lei considera o portador da quitação? Autorizado a receber a dívida. Exato, considera autorizado a receber a dívida. Ok. Ô, João, vamos imaginar o seguinte, que temos duas figuras, nós temos o credor e nós temos o devedor. E esse devedor, ele foi intimado de uma penhora que recai sobre o crédito daquele credor, daquele direito. Apesar, ele foi intimado, esse devedor, da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros. E ele faz o pagamento para o credor. Como a lei reputa esse pagamento? No 312, né? Uhum. O pagamento não valerá contra esses, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Exato, o pagamento não valerá. Então, essas pessoas, elas poderão se voltar contra aquele devedor e exigir daquele devedor que seja feito o pagamento novamente. Poderão constrangê-lo a pagar de novo. Obviamente, ficando-lhe ao devedor que fez o pagamento ressalvado o seu direito de regresso em face do credor que recebeu aquele pagamento, correto? Temos uma relação jurídica obrigacional entre A e B, é um exemplo que eu estou citando aqui da professora. É esse exemplo mesmo, intimada penhora. O artigo versa, Mário Luiz Delgado Regis, o artigo versa sobre a hipótese que o pagamento é feito ao verdadeiro credor, mas mesmo assim não tem eficácia. Ele fala eficácia, a lei fala válido, né? Vez que o credor estava impedido legalmente de receber. A penhora retira o crédito da esfera de disponibilidade do credor, porque ele não pode recebê-lo, razão porque ele não pode recebê-lo. Ótimo. Então ficou bem claro. A lei fala não valerá, mas o professor Mário Luiz Delgado. E ele que assessorou o doutor César Fiuza, não, Ricardo Fiuza. Ricardo Fiuza. Durante a... Novo Código Civil comentado. O professor Ricardo Fiuza, ele é uma pessoa muito acessível, ele foi meu professor. Na verdade, ele não foi meu professor. Ele substituiu alguns professores meus em algumas aulas. Mas ele é uma pessoa tão acessível. Teve um dia, inclusive, que eu estava em BH e ele se lembrou de mim. A gente tem um restaurante ótimo em BH, chama Néctar da Serra, que era próximo do bairro onde eu morava. E eu sempre ia a esse restaurante. Vou ainda, muito bom esse restaurante. E ele estava por lá e a gente conversou. Foi muito agradável ter encontrado com ele. Ele é uma pessoa simples. Você conhece ele, Elisa? Não conheço, professor. Eu conheço só o doutor Mário Luiz Delgado Regis, que é pernambucano. Ah, ele é muito legal. Ele mora em São Paulo agora, né? Muito amigo O Ricardo Fiuza mora em São Paulo? Agora sim. Ele tem escritório na Alameda Santos. O professor Ricardo Fiuza? Ah, não, o professor Ricardo Fiuza, não. Eu estou dizendo do doutor Mário Delgado Regis. Mário Luiz Delgado Regis. Professor, okay. Eu coloquei hoje, finalmente, o senhor me desculpe o atraso. Postou o livro? Postei os dois, o Sucessão Vítima e o Código Civil Comentado.
É porque eu já tinha comprado o livro, mas aí eu tinha que fazer caixa para mandar. Agora eu consegui, graças a Deus. Então, Oi, desculpe aí a Elisa. demora. Ah, Elisa, imagina, eu estou já sendo presenteado. Imagina, eu ainda vou exigir celeridade ainda. Seria Não, mas o muito. senhor merece, professor. Vamos continuar. Obrigado, Elisa. É por isso que o doutor Ricardo Fiuza se lembrou, né? Porque o senhor deve ter sido um aluno inesquecível. Elisa, você sabe que eu era um aluno assim bem mediano, muito, passava muito desapercebido assim. Não sei porque o pessoal às vezes da minha sala eles eram tão brilhantes assim, brilhavam demais. Aí eu sempre fui bem mediano, nunca fui. Mas assim, mas uma coisa eu tenho desde sempre, eu tenho um excelente relacionamento com os meus professores. Eu nunca tive e todos sempre gostaram de mim, eu sempre gostei deles. Então, isso é verdade. Mas vamos continuando. Do objeto do pagamento e sua prova, os aspectos objetivos que são tratados no 313 ao 326. É porque eu sou obediente, sabe, Elisa? Então eu dou certo com os professores e, enfim, eu não contesto a autoridade, eu respeito. Bem, as ideias, assim, eu penso sobre elas, eu não acato todas, mas eu respeito as pessoas. Então vamos lá. O credor é obrigado a receber, João, prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa? Não é obrigado. Elisa, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, pode o credor ser obrigado a receber e o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou? Não, não pode. Como deverão ser pagas as dívidas em dinheiro, João? No vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Então, esse é o objeto, né? É o objeto. Então, nós temos aí as hipóteses, né? Se tratando de objeto. É lícito ou ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas, Elisa? É lícito. João, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor da prestação no momento de sua execução, o que poderá fazer o juiz a pedido das partes? Poderá corrigi-lo a pedido das partes, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Então, motivos imprevisíveis, né? Desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução. Poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação. O objetivo desse artigo 317 é o da justiça contratual, né? Justiça contratual. E consagra esse artigo 317 a teoria da imprevisão. Então, vamos colocar aqui, isso é importante. Essa teoria da imprevisão, ela também, ela fundamenta um outro artigo, artigo 317, que é este que estamos a tratar, teoria da imprevisão, e o outro artigo é o artigo 478. 478. João, lê por gentileza o artigo 478. Estava no mudo aqui. 478. Sim, por favor. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Exatamente. Então, se uma das prestações excessivamente onerosa, acontecimentos extraordinários, imprevisíveis, resolução. Os efeitos retroagem à data da citação, da extinção do contrato. Vale a ressalva do professor Tartucci, né? Recomendamos, o professor Tartucci diz o seguinte:
que não seja mais utilizada a expressão teoria, pois a revisão consta de forma expressa na nova norma civil codificada. Preferimos, segundo o professor Tartucci, a utilização da expressão revisão obrigacional ou contratual por imprevisibilidade. Então, não mais podemos acatar, como também. Mas eu acho que o fato de estar expresso não desautoriza a utilização da teoria, porque muitos artigos eles abarcam teorias. Você concorda, Elisa? Sim, professor, concordo. Que não é só porque está na prática, né, da norma que vai deixar de ser uma vertente, né, uma corrente. Exatamente. Então é isso. Mas, de qualquer forma, ele se utiliza da expressão revisão obrigacional, revisão obrigacional, revisão obrigacional, ou revisão contratual, né? Tá, mas é por imprevisibilidade. É. Não é só isso. É por imprevisibilidade. Professor, eu estou lendo aqui o enunciado 17 da primeira jornada de Direito Civil. Posso ler rapidinho? Sim, por favor, por gentileza. A interpretação da expressão motivos imprevisíveis, constante no artigo 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Exatamente. São duas motivos imprevisíveis. Vamos colocar aqui motivos imprevisíveis. Não são apenas um motivo que é imprevisível, né? Não é apenas o motivo. A gente tem que ter uma interpretação lata, mais ampla. São as causas de desproporção, são as causas, ele diz respeito às causas, né? De desproporção não previsíveis, como causas previsíveis, causas imprevisíveis, como causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Ok. Este aí é o enunciado 17, não é? Primeira jornada. Primeira jornada. Enunciado 17, primeira jornada, direito civil. Ok. Continuamos. 318 agora. 317, 318. São válidas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor de moeda estrangeira e o da moeda nacional? Elisa? Não, são nulas. E quando é possível? Quando se pagar nos casos previstos na legislação especial. Desculpa. Perfeito. Ô, João, o devedor que paga tem direito à quitação regular? E Sim. o que pode fazer se não lhe for dada? Pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Elisa, como pode ser dada a quitação? A quitação pode ser dada por instrumento particular. Sempre poderá ser por instrumento particular. Claro, sempre. E o que deve constar obrigatoriamente na quitação, Elisa? Deve sempre constar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou
quem pagou pelo devedor o tempo e o lugar do pagamento, bem como a assinatura do credor ou do seu representante. Uhum. Você, devedor, entrega ao credor e você faz jus a receber do credor uma quitação, correto? Você sempre tem em mente essa estrutura. O credor tem o direito ao pagamento e ele tem o dever da quitação. Enquanto o devedor, ele é obrigado ao pagamento e faz jus à quitação. Quitação, sempre por instrumento particular. Sempre por instrumento particular. Poderá. O fato de ela poder ser por instrumento particular não inibe outras formas do instrumento público, por exemplo, pelo contrário. Instrumento particular. Quem paga, devedor, tem direito à quitação. Se não lhe é dada, o que ele pode fazer? Reter o pagamento, não fazer o pagamento. E o que eu tenho que ter nessa quitação apresentada pelo credor ao devedor? O valor da dívida, a espécie da dívida, o valor da dívida, a espécie da dívida, o nome do devedor ou outro nome do devedor. O que mais? Nome do devedor. Ou quem por este paga. O tempo, o lugar, assinatura. Tempo, dia, lugar, assinatura. Muito simples, né? Continuamos aqui. Em qual hipótese valerá a quitação, ainda que sem os requisitos desse artigo 320? João. Qual hipótese? Em qual hipótese valerá a quitação? Se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Exato. Esse é o artigo 320. Por exemplo, depósito bancário. Uma mensagem também de WhatsApp ou e-mail, né? Oi? Talvez até uma mensagem, né, de WhatsApp ou e-mail. É verdade. Os senhores sabem que eu fico sempre muito constrangido de pedir quitação, e é muito importante a quitação. Mas eu não sei se é um pouco cultural isso no Brasil, pode soar aí um pouco falta de confiança. Então, se eu tiver um outro meio que não entregar o dinheiro em espécie, eu o prefiro. Correto? Mas outras vezes não. Quando você é bem negocial, quando você não tem relação com a pessoa, a não ser aquela relação comercial, aí a quitação faz parte aí da própria estrutura dos negócios, das obrigações, né? Vamos lá, 321. Elisa, nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, o que poderá exigir o devedor se perdido o título? Poderá exigir declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Exato. E se essa declaração, ele, inclusive, se não for dada, autoriza a retenção do pagamento, né? Naquelas relações em que é imprescindível a devolução do credor pelo credor ao devedor, né? Poderá o devedor exigir retendo o pagamento
a declaração de que não utilize o título desaparecido. João, qual presunção se estabelece com a quitação da última cota periódica, quando o pagamento for em cotas periódicas? Até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Exatamente, pagamento em cotas periódicas. E aí, para afastar a incidência do artigo em comento, é comum a previsão expressa no recibo de que o pagamento desta parcela, por exemplo, não significa quitação das anteriores. Essas obrigações em cotas periódicas é aquela que nós conhecemos como obrigações de trato sucessivo. Obrigações de trato sucessivo. Professor, mas o que está impresso aí que o senhor falou não afasta a lei, né? Não, para afastar a incidência do artigo, é comum, né, que a previsão esteja no recibo, na quitação, no recibo, a expressão, entre aspas, o pagamento dessa parcela não significa a quitação das anteriores. Para afastar... Então, isso não pode afastar a lei, né? Porque afasta na lei a presunção. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última, né, prestação paga até prova em contrário estabelece a presunção das dívidas anteriores, né, do pagamento das dívidas anteriores. Então, não adianta colocar no recibo isso, porque isso não pode afastar a norma cogente. Pois é. Você sabe que a professora Mônica acha que essa norma 322 ela é de ordem privada? Aí a interpretação dela, eu acho que é cogente. Tá bom. Porque eu aqui não saberia no livro, né, está dizendo que, assim, pelo menos na lei, diz que até prova em contrário. Então, não basta colocar a palavra aí, né? Tem que se provar. Em juízo daria uma boa discussão, né? Muito. Uma outra informação interessante é o seguinte, que essa regra do 322, ela não se aplica em se tratando de cotas condominiais. O STJ já decidiu no ERESP 712-106 do DF que cada cota goza de autonomia em relação à outra. Ah, professor, então para a professora Mônica estar dizendo isso é porque ela já deve ter visto jurisprudência nesse sentido. Né? Ok. Qual presunção se estabelece com a quitação da última cota periódica quando o pagamento? Então, né? O que se presume em pagos? A quitação do capital sem reserva dos juros. Elisa. João. João. Sou eu? Os juros. Né? Os juros presumem-se pagos. Os juros presumem-se pagos. Qual presunção se firma com a entrega do título ao devedor? A presunção do pagamento. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Entretanto, ficará sem efeito a quitação assim operada? Isso é a própria quitação, né? Se o credor, em um determinado período, provar a falta de pagamento, qual período? Em 60 dias. Exato, ficará sem efeito a quitação assim operada se provar em 60 dias a falta do pagamento. A cargo de quem se presume as despesas com o pagamento e a quitação? Do devedor, a cargo do devedor. Exato, a cargo do devedor. A cargo do devedor. Transporte, taxas bancárias. Mas se as despesas, né, acrescidas decorrem de ato do credor, este credor responde pelo prejuízo, né, pelo aumento, pelo acréscimo. Ok. Então, presume-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e quitação. Se ocorrer aumento, João, se ocorrer aumento por fato do credor, quem suporta a despesa acrescida? O próprio credor suporta as despesas. O próprio credor. E, por fim, 326. Quais as medidas e pesos presumem-se aceitas no silêncio das partes, quando o pagamento se houver de ser feito houver de se fazer por medida ou peso, Elisa? As que se aceitarem no lugar da execução. No lugar da execução. De quem deve pagar, daquele a quem se deve pagar, objeto do pagamento, é muito simples, são todos muito simples, né? Agora vamos fazer o seguinte, agora são 8h12, vamos aí ter 5 minutos, vamos ter 7 minutos de intervalo e a gente volta para a nossa segunda parte, tá bom?